Pessoal, um prazer estar aqui hoje. Vou falar sobre um tema que acho que é um desafio para todo mundo que está ou começando uma nova operação de inside sales ou montando uma startup, foi o meu caso, que é basicamente montar o que eu chamo de MVP de vendas. A ideia é falar basicamente sobre como recrutar, remunerar, mensurar esse primeiro time comercial que a sua empresa vai precisar. Então, eu vou passar por vários pontos, né? Acho que o primeiro eu vou definir quais são os modelos de vendas e o que é um MVP de vendas, nesse termo que eu acho que, não sei se eu cunhei ou inventei, mas eu me aproveitei do conceito de produto mínimo viável de startups para falar de time de vendas. E vamos falar depois de pessoas, remuneração, alinhamento, treinamento e algumas regrinhas de ouro para como montar essa máquina. Bom, eu sou cofundador da Rock Content. O meu background ele é em marketing. Eu tive que aprender vendas meio que na marra, que foi uma experiência bem legal. Então, eu falo que quando a gente começou a empresa, eu nunca tinha vendido nada. E, por um bom tempo, eu tive que aprender na unha, tomar muito não, fechar muito deal, comprar um gongo e bater a meta. E eu também contei com a ajuda desse cara, que é o Matt Doyon. Ele vai estar falando aí para vocês hoje. Acho que ele está ali. Aprendi muito com ele. Hoje é um dos caras que mais transformaram a Rock. Vou trazer alguns dos aprendizados que ele me trouxe. E, basicamente, então, vamos começar pelas premissas. O que é um MVP de vendas? O que é o time mínimo viável para você saber que você validou um modelo de vendas? Bom, para mim, a primeira coisa, você tem que ter 2 vendedores. Eu brinco que vendedor você tem que fazer teste AB. Você não dá para ter o MVP de vendas se você tem alguém de férias, se você tem alguém doente. Então, acho que a primeira coisa são 2 vendedores. A segunda coisa é um protótipo de um processo. Quando a gente está começando, um dos erros mais comuns que eu vejo é começar essa operação sem ter pelo menos uma ideia do que vai ser o processo comercial da sua empresa. E aqui, um processo ruim é melhor do que não ter um processo. Então, se você não criar um protótipo de processo antes de montar esse time, acho difícil você conseguir chegar no MVP validado que funciona. Esses 2 reps, esse protótipo de processo, eles têm que estar batendo a meta por 3 meses consecutivos. Isso fala assim, eu saí da minha hipótese e agora eu sei que eu tenho condições para escalar meu time de vendas. E um cuidado muito importante especialmente para quem é startup, empreendedor, a venda do fundador de uma empresa, ela não é escalável. Não tem como você transferir aquela crença que você tem no produto profundamente, você quebra regras, o seu processo é único e ele não é clonável. Outro ponto muito importante é que fundadores de empresas, geralmente, eles não são vendedores treinados. Então, ele captura menos valor do que é possível, ele gera menos valor, ele tem uma taxa de conversão altíssima e um ticket baixo. Então, para escalar a sua máquina de vendas, é claro que ele pode participar, ele tem que assistir, mas o número dele não pode contar, porque não é escalável. E uma vez, o que é sucesso desse MVP de vendas? Eu tenho os 2 caras, eles estão batendo meta consistentemente por um trimestre, eu digo que eu validei, porque é a hora de eu trazer mais 2. Então, aí eu vou para 4 vendedores, 6 vendedores, 8. Esse é o MVP, é chegar no momento que você se sente à vontade para ir para 4, 6, 8. E a segunda premissa, então eu falei o que eu considero que é um time mínimo viável de vendas, é entender o seu modelo de vendas. Esse slide ele não é meu, ele é do David Scott, e ele mostra processos de vendas que as empresas adotam. Então, o primeiro modelo é o modelo freemium. É gratuito para começar, o cara entra o cartão de crédito e começa a usar. No touch self-service, o cliente entra, geralmente faz um trial, ele compra sozinho, ou no máximo tem uma ligação call to close. Depois eu tenho um time de inside sales de baixo contato,
Então, são times de vendas que têm muita velocidade, um ticket de venda menor. Eu tenho o time de vendas de alto contato, e aqui a venda fica bem mais consultiva do que aqui. Por fim, eu tenho venda de campo, e lá atrás eu tenho venda de campo com sales engineers. Eu tenho gente técnica envolvida no processo comercial também. Por que isso é importante? Quanto mais para cá, maior é a responsabilidade do time de marketing no resultado da empresa. Quanto mais para lá, maior a responsabilidade do time de vendas. Então, quando você faz essa transição nessa direção, você tem que dar cada vez mais responsabilidades para esse time de vendas. E aqui eu tenho uma estimativa de custo de aquisição de clientes em cada um desses modelos. Então, no modelo freemium, eu gasto R$100 para adquirir um cliente. No modelo self-service, até 200. No modelo light touch, cerca de 2.000. No modelo high touch, até 8.000. E aí a complexidade aumenta dramaticamente. Se eu tenho field sales, eu vou gastar talvez até R$25.000 para fechar uma venda. Se eu tenho sales engineers envolvidos, o custo triplica, o ciclo de venda aumenta também. Entender isso significa que você precisa saber, você vai saber onde encaixar o seu time, onde desenhar a meta. É muito importante saber onde você quer estar nesse espectro. Não tem certo ou errado, mas é importante você ter pelo menos uma hipótese de onde você vai se encaixar. Exemplos de empresas em lugares diferentes desse espectro. O Conta Azul está aqui nessa faixa. O Meus Pedidos é uma empresa que está aqui nessa faixa. Esses dados são estimativas minhas aqui. A Rock está nessa faixa. Aqui a gente tem TOTUS, SAP, Oracle, grandes empresas que precisam visitar o cliente, envolver o time de tecnologia, etc. Saber com qual desses bichos a sua empresa se parece mais é muito importante na hora de montar o seu MVP de vendas. Um exemplo da Rock aqui, a gente hoje é uma empresa com um CAC de aproximadamente R$7.500 e o nosso ACV, ou valor de contrato anual médio, está na casa de R$24.000, ou seja, R$2.000 de MRR. Só para mostrar um pouquinho de como que o impacto desse aumento de contato no processo comercial acontece. Aqui está o nosso CAC nos últimos 4 trimestres e aqui está o nosso MRR. Então, eles crescem juntos. Então, vamos falar agora, beleza, acho que eu passei pelos 2 principais pontos. Como é que eu começo a montar essa máquina? Por onde que as coisas começam? O primeiro passo é trazer gente para o time, trazer gente certa. Porque uma organização de vendas, ela é uma organização humana. Você tem que ter gente motivada, boa, treinada, pronta para ajudar o seu negócio a crescer. Então, você tem que acertar na contratação. Todo mundo fala de funil de vendas, mas tão importante quanto é você ter um pipeline de candidatos para trazer para esse time. Então, você precisa olhar os currículos, ter um screening por telefone, fazer um roleplay. No nosso caso, a gente pede que os profissionais tirem certificações obrigatórias, ajuda muito a triar quem está comprometido ou não. A gente tem um Hiring Rubric, que é um modelo de como que a gente avalia os candidatos. E, por fim, o candidato recebe uma oferta de emprego. Então, esse é um exemplo de funil. Você precisa saber qual é o seu. X currículos, X entrevistas por telefone, 10 entrevistas presenciais, uma contratação. Encare a sua contratação como um funil de vendas, porque é exatamente a mesma coisa. Falando um pouco mais do Hiring Rubric, hoje nós vamos ter o prazer aí de ver o Roberge, acho que é amanhã, né? O cara é uma lenda, esse livro é fantástico, e ele traz esse conceito, que é o que eu estou buscando nos meus candidatos, eu preciso avaliá-los e dar notas para cada um desses critérios. Então, na Rock a gente busca gente comprometida e séria, que está disposta a aprender e ouvir feedbacks, curiosas, inteligentes, tem mais vários itens aqui,
E para tudo isso, o candidato vai ser avaliado. Esse, por exemplo, é uma planilha que o Matt desenvolveu lá, usando, muito inspirado pelo modelo do Roberge. O candidato ele é avaliado por esses critérios. E lá na frente a gente vai estar vendo quais deles têm a maior correlação com sucesso no nosso time. Remuneração e carreira. Eu brinco que, se eu pudesse voltar no tempo, um dos maiores erros que a gente teve no começo foi não ter clareza de como remunerar e como ter um plano de carreira para o time comercial. Hoje, se eu fosse montar de novo, eu faria isso antes de trazer meus 2 primeiros vendedores, porque eu acho que coloca o mindset das pessoas e da organização do jeito correto. E uma coisa que eu gosto muito de falar é o seguinte, cara, você não tem que promover ninguém, as pessoas têm que se promover, elas têm que conquistar o próximo passo delas. E especialmente em vendas, é tudo muito mensurável, então tem que ser simples, tem que ser claro, tem que alinhar as expectativas entre ambos. Quando a gente começou, a nossa comissão era 5% do valor da mensalidade por 6 meses, então o cara vendia um deal, ele demorava 6 meses para chegar no salário on target dele, porque ele ia recebendo parcelado. Hoje, a gente tem um modelo onde a gente mudou, é o mesmo valor de comissão, 5 vezes 6, 30, só que o cara já recebe no mês seguinte. Por quê? Eu quero mais velocidade, eu quero motivação. Esse modelo aqui, ele traz, o cara recebe quase imediatamente quando fecha o deal, é simples. Antes ele tinha que fazer uma matemática muito complexa para saber quanto que ele ia ganhar no mês. Então eu tenho 3 clientes que estão no mês 3, 2 clientes que estão no mês 1, agora não. E a motivação, fechei, assinou o contrato, no mês seguinte eu já recebo. Aqui está um exemplo, eu acho que ele está um pouco defasado de como que o nosso plano de carreira e remuneração funciona, mas você pode ver que ele já tem 3 níveis aqui. Hoje são, acho que 5 ou 6. Júnior, pleno, sênior. Profissional júnior, 30% de comissão, R$6.000 de MRR de objetivo, cerca de 2.200 de salário base, cerca de R$1.800 de salário variável. Então, o on-target desse cara que está aprendendo como vender, ele é de cerca de R$4.000. Como que eu sei que aquele profissional está evoluindo, crescendo, indo adiante? Bom, primeira coisa, churn. Se esse cara está trazendo bons clientes, ele precisa continuar trazendo bons clientes para ser promovido. Então, se ele tem menos de 2% de churn, ele está elegível a uma promoção, sempre olhando nos últimos 6 meses. Se ele tem 110% da meta dele, aqui eu chamei de Net Quota Attainment, a gente vai entrar mais a fundo nisso, ele já passa para um nível 2, onde ele tem 50% de comissão e o salário dele aumenta consideravelmente. Para o terceiro nível, mesma coisa, mais 6 meses, trazendo clientes cada vez melhores, performance cada vez mais consistente, e o cara já está indo para um próximo nível aqui. E a ideia de carreira é que não cabe a mim decidir quem é promovido, não cabe à empresa. O cara aprova o resultado dele e a empresa vai criando novos níveis e novos. Hoje acho que a gente tem 6, algo assim, porque o profissional ele está no controle. Outra coisa muito importante é um alinhamento entre vendas e o negócio, os incentivos entre o vendedor e a empresa, porque ambos estão indo na mesma direção. Eu quero que o vendedor ele tenha sucesso quando a empresa tem sucesso. Se isso está alinhado, tudo fica muito mais simples. Então, objetivos do negócio. Primeira coisa é saber onde que eu quero chegar. Objetivos SMART. Específico, mensurável, alcançáveis, realistas e com uma data. Eu tenho que ter isso. Toda empresa e todo negócio tem que ter isso para conseguir crescer. Não é só o time de vendas que tem que ter meta, o negócio tem que ter meta. E para o vendedor, ele tem que estar na mesma direção, ele tem que ser recompensado por atingir esses objetivos da empresa.
não é simplesmente trazer mais receita, ele tem que trazer receitas que estão alinhadas com o que a empresa busca. Ele tem que ter clientes que vão ter sucesso com o seu produto. Outra coisa muito importante é definir o que é sucesso e o que é falha. E alinhar a expectativa desde cedo. O que é esperado de um profissional, isso tem que ser comunicado desde o dia zero. O que significa que ele precisa alcançar para dar o próximo passo. Então, a coisa mais legal que existe é promover e pagar cheques de comissão enormes para um cara que está seguindo exatamente o que o negócio precisa. E o vendedor ele tem que entender isso. Então, e se ele não entender, a culpa é mais da empresa do que dele. A gente tem que comunicar isso o tempo inteiro. Bugou a animação. Por que fazemos o que fazemos? É muito importante que a empresa dê essa visão para o cara. Não é só os números também. Por que mudamos o preço para esse novo modelo? Olha, mudamos porque ele é melhor para o cliente por isso e isso, ele é melhor para a empresa por esse outro motivo, e ele é melhor para você pelo motivo 4. Se a gente explica e o cara concorda, ele tem que estar muito claro para ele que aquilo é importante. Senão ele não vai conseguir comunicar para o cliente a importância daquela mudança, por que aquilo foi positivo, etc. Então, mais do que apenas métricas, um time de vendas ele tem que entender o motivo pelo qual a máquina funciona daquele jeito. Deixa eu só voltar um pouquinho aqui. Então, falando um pouquinho sobre churn é um exemplo muito comum que empresas de SaaS têm. Imagina o seguinte cenário, uma empresa de SaaS tem R$200 mil de receita mensal recorrente, 3% de churn. Isso significa que todo mês ela está perdendo R$6 mil de receita mensal recorrente. Se o ticket médio é de R$2 mil, todo mês, os 3 primeiros clientes são só para resetar, para a empresa voltar a ser do tamanho que ela era no mês anterior. No futuro, essa empresa vai crescer. Isso vai ficar cada vez mais complicado. O mesmo número de churn, se eu tenho R$1 milhão de receita mensal recorrente, eu estou perdendo R$30 mil todo mês, que são 15 clientes para poder voltar a ser do tamanho que eu era no período anterior. E retenção, vender para o cliente certo, é uma responsabilidade da empresa como um todo. Envolve CS, vendas, envolve todos os times que trabalham com o cliente. Como que a gente alinha isso especificamente com vendas, que é o que eu quis trazer hoje? A gente trabalha com Net Quota Attainment. O que é Net Quota Attainment? É a meta batida, mas é net. É receita trazida menos receita cancelada. Eu trouxe X mil de receitas, beleza. Mas se eu vendi para um cliente que não era fit, isso desconta da minha meta. Então, num exemplo de R$6 mil de MRR, eu bati minha meta, eu vendi isso, só que um cliente de 2 que eu vendi no mês anterior, ele cancelou antes do fim do contrato. O meu resultado não foi 6 mil, foi 4 mil. É muito importante ter isso, porque fica muito claro o alinhamento. Não é só vender, é vender para clientes que vão ficar e vão ter sucesso. Performance mínima requerida. É muito importante você ter um alinhamento de expectativa entre o que a empresa espera do vendedor, como que ela remunera e também o que é o mínimo. O que não faz sentido para a empresa, porque o negócio deixa de ser saudável. Então, a gente tem hoje, se um vendedor ele cai abaixo disso, ele tem um action plan. É um período para ele se recuperar, voltar a estar performando. E se não rolar, pode ser que vocês não eram bons fits. Não significa que ele não é um bom vendedor, ou que, às vezes, ele simplesmente não é o melhor cara para aquele negócio e talvez não esteja na melhor empresa para ele naquele momento da carreira dele. É muito importante ter isso alinhado, que todo mundo fala a mesma língua. Por fim, treinamento e coaching são 2 coisas extremamente importantes em qualquer time de vendas. Qual que é a diferença dessas 2 coisas? Treinamento. Treinamento é 1 para múltiplos. Isso aqui poderia ser um treinamento.
Coaching é 1 para 1, é um gestor de vendas conversando com seu rep individualmente, trabalhando com ele. Treinamento cobre tudo. Eu vou tentar passar pelo maior número de coisas igual eu estou fazendo aqui hoje. Coaching cobre uma coisa só. Hoje, Diego, eu vou trabalhar com você fechamento, porque você não está com uma taxa de conversão legal. Cada vez mais aperto isso aqui. Montei errado. Vou colocar no final aqui, que aí eu posso passar os demais. Num treinamento, o conteúdo ele é definido pelo gestor. Assim como o palestrante define o que ele vai falar, o líder de vendas define. Aqui não, o rep é esperado que ele traga as dificuldades, desafios dele para o líder. No treinamento você tem uma agenda padrão, aqui essa agenda, esse conteúdo ele é co-criado junto com o vendedor. Rituais, eu acho que todo time de vendas tem que ter seus rituais, as suas rotinas, as suas... aquela coisa que coloca a tribo junto. No nosso caso, a gente tem vários. Os kickstarts e midstarts nada mais são do que aulas que o time de vendas dá para o time de vendas ou até mesmo outros times ensinando conceitos importantes do negócio. Pode ser objeção, pode ser pricing, pode ser demonstração de produto, vale tudo. Mas qualquer semana que você for na Rock, você vai ter pelo menos uns 5 eventos desses na agenda, aberto para todo mundo. A gente tem também e-mails de leaderboard, acompanhamento de quem está... Gestão à vista. É muito importante ter uma transparência para o time. E, por fim, todo santo mês, no primeiro dia útil que você for lá na Rock, você vai ver o kickoff daquele mês, os resultados do mês anterior, quem foi promovido, quais foram os highlights, quais foram os lowlights. Isso garante que está todo mundo trabalhando na mesma página. Isso cria mais transparência e confiança no time. Por fim, testes. A gente tem teste no final no processo de onboarding. A gente tem teste que é a rampagem, então você tem um período X para chegar na sua performance esperada. E a gente tem teste para o gestor, para saber se ele vai chegar, ele tem condição. Para finalizar, eu trouxe um negócio meio zagalo aqui. Eu gosto muito de regrinhas de ouro e gosto de segui-las, especialmente quando você está começando. Quando eu olho para um time de vendas que está começando, eu olho essas regrinhas aqui, se elas estão sendo seguidas. A primeira coisa é o 5 a 8x, eu chamo isso de regra da escala. Você está pronto para trazer mais vendedores? Se o seu vendedor ele vende num mês 5 a 8 vezes o que ele custa, você pode ser mais generoso se você estiver no early stage, ir para 4 a 8 vezes em valor de contrato anual, se você for SaaS. Então, se o vendedor custa R$1.000 e os seus vendedores estão trazendo, em média, R$8.000 em contratos por mês, pode fazer sentido você estar escalando. Se está trazendo 2, provavelmente você não está maduro ainda para chegar lá. 2 de cada vez. Eu acredito que vendedores, quando você está começando especialmente, contrate em pares. Por quê? Você cria uma camaradagem entre esses caras que estão começando, você cria um nivelamento de conhecimento, você cria uma competição saudável e você reduz seu custo de treinamento em 50%. Porque se você treina 2 pessoas ao mesmo tempo, um vai entender 50% do que você falou, o outro vai entender a outra metade, os 2 juntos vão chegar em 60%, 65%. Você está começando, você quer validar, tenta manter o seu tempo para recuperar CAC abaixo de 6 meses. Lá na frente você pode até querer escalar isso, mas enquanto você está validando, é bom você ser disciplinado, é bom você ser eficiente financeiramente, tente recuperar o seu investimento em marketing e vendas em menos de 6 meses. Lifetime Value dividido por CAC tem que ser superior a 3. Então, se você está trazendo um cliente que vai te gerar lifetime R$10.000 de receita, você não pode gastar mais do que 3.300 de CAC.
Isso é um cheque de realidade muito legal para saber se a sua empresa está indo bem. E, por fim, para fazer forecast, eu gosto muito dessa regrinha, que é do Jaco van der Kooi, que é o número mágico 78. Na prática, você fala assim, cara, esse ano eu quero ir para 2 milhões de reais de ARR. Ano passado eu fiz 440 mil reais. Então, eu sei que eu tenho que trazer isso menos isso, que é 1,5 mil de novas receitas. Divide isso por 78, você vai saber quanto que você tem que crescer de novo ARR por mês. Aí você vai projetar sua capacidade, seu time de vendas de acordo. Isso, é claro, é uma super simplificação para crescimento linear. Existem mais modelos mais sofisticados, mas acho que ele te dá uma visão legal para começar a fazer a sua projeção. Acho que é isso. Obrigado. Temos mais 5 minutinhos aí, acho que dá para 1 ou 2 perguntas. Cabe pergunta? Cabe uma pergunta? Cabe. Então, uma pergunta aí ou 2 para a gente fechar. 5 minutos e 21 segundos. Alguém tem uma pergunta para o Diego? Aqui. Obrigado. Oi, você falou sobre certificações obrigatórias. O que vocês usam lá para os vendedores? No nosso caso, a gente criou a nossa própria certificação. A certificação de Inside Sales da Rock é bem legal. E a gente manda uma conta para quem está participando do processo seletivo para ele fazer a prova. Ele vai gastar aí um fim de semana estudando, se preparando, vai passar. É muito legal porque você testa também quem está comprometido com o processo seletivo. Se o cara não está comprometido, ele não vai fazer, ele não vai passar para a próxima etapa. Vamos lá, última pergunta aqui então. Já está ali. Bom dia, Renato. Você passou ali que... Aqui no fundo, aqui. Você passou ali que o vendedor ele pode, digamos, ter um upgrade ali de cargo, mas caso ele não consiga, depois de um upgrade, atingir o churn necessário para ter aquele cargo, ele tem um regresso? Tem o plano de performance, né? Então, em qualquer momento, um quarter abaixo de 70% da performance esperada, ele vai entrar num plano de performance. É muito raro, praticamente não existe isso. Mas não existe uma regressão. O que existe é se ele não superar o performance plan, ele provavelmente vai acabar saindo da empresa. Cabe a última. Vamos lá, gente. O Diego está com um horário puxado, então a última aqui. Bom, Diego. Fui cliente da Rock uns 2 anos e meio. Sou o Thiago, da We Audit. Legal. A gente tem uma dificuldade, você falou de MVP, acho que eu estou uns 7 anos de MVP. A gente é uma empresa de auditoria em telefonia, então, em resumo, eu não consigo contratar alguém com essa preparação. E vocês, acho que pelo início, tiveram a mesma dificuldade de ter alguém vendendo inbound, que era uma coisa nova na época. Que dica ou que conselho você pode me dar de, se eu não acho no mercado alguém preparado, como fazer isso, então, e ter uma equipe de alta performance? Cara, essa é a pergunta assim, que eu mais ouço, que é difícil pra caramba formar um talento. Bom, o que você precisa? De um cara que é um bom líder, de um cara que é muito comprometido em estudar, porque se ele não sabe, saber que não sabe é muito importante, ele está estudando. Ele tem que estar bebendo na fonte, consumindo, fazendo benchmarking com outras empresas. Ele tem que estar incomodado que ele não sabe. Isso é se eu for formar em casa. Como empresa, eu tenho que dar suporte de conhecimento. Assim, cara, eu preciso ir lá na Rock fazer um benchmarking de vendas, eu preciso visitar a RD ou outra empresa qualquer para fazer um benchmarking. Cara, você tem que dar esse suporte para esse cara crescer. Uma boa notícia também, assim, nos últimos 5 anos, o mercado brasileiro desenvolveu para caramba, assim. Esse evento não existiria há 5 anos atrás, esse tanto de gente falando sobre isso. Então, a gente começa a ter a primeira geração desses caras no mercado também. Então, tem muita gente
boa no mercado, que já está no seu, aprendeu num lugar, foi para outro, etc. No nosso caso, lá na Rock, a gente criou um job board que tem esse tipo de talento, que é o Rock Jobs. É um lugar legal para recrutar e procurar talento em marketing e vendas. Beleza, pessoal? Valeu. Maravilha, Diego. Obrigado, cara.